E aí pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui para tirar algumas dúvidas que o pessoal ficou no vídeo anterior da instalação da fita de LED na escada. Quem não assistiu o vídeo da instalação, vou deixar o link aqui na descrição. Assistam lá, se gostar dá um curtir. E aqui a dúvida é o seguinte: nosso amigo Fabiano, ele não colocou os interruptores paralelos para acender a luz na escada, né? E ele quer colocar o LED na escada dele. Então eu vou dar algumas sugestões aqui. Eu não sei como é a escada dele lá, é, se é em L, se é paralelo. Então eu vou dar algumas sugestões e ele vê o que é melhor para ele. Nosso amigo aqui, o Márcio, ele também tem algumas dúvidas com relação a onde instalar a fonte, o que fazer, como soldar os cabos. Eu vou mostrar aqui como é que eu fiz, tá? Então, a princípio, eu utilizei um dimmer. Esse dimmer você compra ele no Mercado Livre mesmo, tá? Não é caro. Você pode ir mas se você estiver em São Paulo, na Santa Efigênia, você acha com facilidade. Ele tem um controle para você controlar a intensidade da luz, os efeitos, de acordo com o que você precisa, tá? É, Para quem não colocou, como o Fabiano, por exemplo, ele não colocou o, os interruptores. O Fabiano, por exemplo, ele não colocou os interruptores para acender as lâmpadas. Pode usar o controle remoto. Esse controle remoto, no manual dele, ele vem dizendo que ele funciona até 30 metros em área aberta, tá? Isso em área aberta. Aqui eu tenho uma distância de 4, 5 metros, eu não tenho problema nenhum de estar utilizando esse controle, mesmo ele não estando em área aberta, tá? Onde eu coloquei o dimmer aqui, porque esse aparelho aqui, o dimmer, ele que faz o efeito e ele que recebe o sinal. Então o controle, né, independente da distância que você está, é esse cara aqui que vai receber o sinal e vai mandar para a fita de LED. Ele está instalado aqui embaixo da escada. Como vocês viram no vídeo anterior da instalação, eu puxei a fiação para embaixo da escada, porque já tinha conduíte, já tinha ligação para colocar uma lâmpada aqui embaixo. Eu puxei a fiação para cá, coloquei a fonte aqui e o fio eu puxei, escondi aqui atrás do rodapé e fiz a ligação e vim puxando é, as fitas de LED aqui nesse fio mestre, tá? É, para o Fabiano, que ele não colocou, não tem os interruptores, o que pode ser feito? Uma sugestão aqui seria, eu desenhei aqui uma escada, tá? É o que eu tô falando, eu não sei como é a escada dele. Eu fiz uma escada paralela aqui, a minha é em L, mas aí ele vai ver as dimensões, o que é melhor para ele aí. Uma sugestão, eu não sei se você tem essa possibilidade de ter uma caixa aqui, como se fosse um interruptor, em algum ponto. Uma sugestão seria você colocar uma caixa dessa com aquele ponto que tem um furinho, né? E aqui dentro você instalar o dimmer. Você coloca o dimmer, aqui dentro faz a ligação, lógico, puxa a fiação, né? E deixa o dimmer aqui dentro. E aí ele vai receber o sinal. Independente de você colocar a tampa, vai ficar só aquele furinho para o sinal poder passar um pouco melhor, né? Agora você vai ter que testar se a distância que você vai ter aqui se vai ser o suficiente. Ele funciona até 30 metros em campo aberto, tá? Em lugar aberto. Aqui eu não sei como ele vai funcionar. Eu não sei onde vai estar. Se for em L, talvez fique um pouco mais difícil, mas a minha é em L e eu aqui embaixo ele consegue chegar ao sinal, tá? Uma outra alternativa que eu acho interessante também, é até mais cômodo até você colocar sensores de presença. No mercado você vai ver sensores de presença que é 360 graus, que ele pega em todos os lados. Ele vai pegar nesse sentido e nesse sentido, tá? Como você vai encontrar uns que ele é 180 graus, ele abre em um sentido e no outro aqui a abertura dele é menor. Eu fiz aqui um desenho aproximado para ter uma ideia com relação a alguns sensores que eu encontrei no mercado, tá? Então esse sensor aqui ele abre bem nesse sentido e nesse sentido aqui ele abre bem menos, tá? Então você pode estar utilizando esse recurso.
Eu não sei a distância que você vai ter, se for em L você pode instalar até 2 sensores, tá? Aqui eu só simulei mais um outro sensor para cá, caso não seja suficiente um sensor, tá? E aí eu vou mostrar um esquema elétrico de um sensor e eu vou deixar um link de um canal da Engerhal que é específico de elétrica e ele mostra como fazer a instalação de dois sensores de presença para uma lâmpada. E aqui no caso você vai usar para um circuito de LED, tá? Aqui o circuito, aqui o circuito que eu fiz foi o seguinte: eu trouxe, eu usei um 110, eu trouxe o meu positivo, trouxe um neutro e um terra até a fonte. Da fonte saiu 12 volts aqui. O vermelho, lembrando que o vermelho é sempre positivo. Isso é por padrão, tá? Para organizar, para ficar mais fácil de identificar. E aí tem o preto que é o neutro. E aqui eu tenho o dimmer que recebe o sinal. E aí eu puxei o fio mestre. Desse fio mestre, como eu já havia falado, eu puxei os rabichos aqui, as derivações, né? Vamos falar o nome técnico aqui, as derivações para ligar cada fita, tá? Só se atentem ao detalhe de ligar o positivo, o vermelho no positivo e o preto no negativo, tá? E aí eu fui puxando todas as derivações. É, para o Márcio, que ele estava com dúvida do que fazer, de como ligar, esse é o diagrama de ligação. Você vai puxar o fio mestre. No final, esse fio mestre você liga ele na última fita, tá? E aí você vai puxando as derivações para ligar cada um em sua fita, tá? Com relação ao sensor, esse seria o diagrama do sensor, tá? Eu sugiro vocês, se forem utilizar esse diagrama, que pausem o vídeo e tirem a foto aqui do vídeo. Aqui você tem o seu disjuntor, você vai vir com a fase até o sensor. O sensor ele tem 3 fios, normalmente ele tem 3 fios, tem alguns que são 2, mas se você for utilizar 2 sensores no sistema, eu indico você utilizar esse com 3 para não dar interferência, porque o com 2 às vezes ele dá interferência, tá? Então aqui você tem a fase, você tem um neutro que vai ser ligado na fonte como se fosse um negativo. Você liga aqui e ele vai para a caixa de ligação. E aqui você tem o preto que é o retorno, que é como se fosse a fase, como se ele fosse jogar a fase aqui para a fonte. E a fonte vai jogar para o dimmer, e aí já é o mesmo circuito lá de cima. E aqui vai sair o 12 volts, você tem um dimmer e tem a ligação nas fitas de LED, tá? O que vocês têm que se atentar é o seguinte: no mercado também tem fita de LED que não é 12 volts. Essa fita aqui que eu utilizei, que eu estou utilizando, é 12 volts. Ela tem uma que ela liga direto no 110. Só que não tem dimmer, eu pelo menos eu não conheço. Vocês podem dar uma pesquisada, tudo aí, mas eu não conheço dimmer para fita 110. Ela é ligada direto, você não consegue controlar a intensidade, tá? Isso aí é só um toque. Se vocês encontrarem ou alguém souber aí, quiser colocar nos comentários, eu até agradeço, tá? Então, os sensores, o que eu pesquisei, até dei uma pesquisada no mercado, você tem esses sensores aqui, eu não tenho onde colocar lá uma caixinha, por exemplo, aqui, não tenho caixinha aqui, não tenho como colocar, como instalar. Tem esses tipos de sensores aqui que são externos, tá? Você fixa essa base na parede e fixa o sensor na base, tá? Esse aqui, por exemplo, é um que é para teto e parede. Então você vai apontar para onde você quer que ele foque lá e resolve o seu problema, tá? Um outro, esse aqui seria o 360, que já é para colocar naquelas caixinhas, tá? Se você tiver uma caixinha disponível aí em algum lugar que fique acessível a ele, porque ele tem que ficar direcionado para a escada, tá? E aqui atrás deles, nas embalagens, você vai encontrar o raio de abertura deles, tá? Tem alguns que ele está mostrando aqui, por exemplo, 60 para cada lado, no outro sentido a outra abertura, 22, 30. E aí você procura de acordo com o que tem de mercado, para atender a sua necessidade, tá? Só para ficar mais claro aqui, ó, tá vendo? Ó, eu fiz o vídeo lá, o diagrama, com as cores exatas que tá aqui, tá vendo? O azul normalmente é o neutro, o preto é o retorno que vai para a lâmpada e o vermelho é a nossa fase aqui, tá? Tá com as cores iguais tá como normalmente vem de fábrica. A maioria dos sensores vem dessa forma, tá?
E aqui agora tirando algumas outras dúvidas, para ficar bem claro aqui é o seguinte, a fita de LED, ela, essa 3820, 3825 por exemplo, ela tem as tesouras aqui, já foi falado isso no outro vídeo. Você não pode cortar fora dessa tesoura aqui. Se você cortar ela aqui, por exemplo, nessa região, você perde todos esses LEDs aqui, tá? Se você está ligado o fio aqui, por exemplo, e corta aqui, esse LED aqui não vai acender, porque aqui é um circuito. Dentro desse pedaço aqui tem um circuito aqui com esse resistor. Então se eu cortar aqui antes do resistor, eu perco esses dois. Se eu cortar aqui, eu perco esses dois. Se eu cortar aqui, eu perco esse. E assim sucessivamente. Não adianta você cortar fora da posição. Por isso que ele já tem as indicações aqui. Tá? Dei um zoom aqui, ó. Você tem que cortar onde tem esse símbolo dessa tesourinha aqui. Na hora de soldar, se atentem à polaridade, tá? Positivo e negativo, tá? Eu tirei uma foto aqui de como foi feita a solda. Ó, o fio vermelho no positivo, está tampado aqui, mas é por causa da solda. E o fio preto aqui no negativo, tá? Passe uma fita isolante aqui para evitar de dar um curto, alguma coisa, deles se encostarem. E aqui eu já instalei, já instalado que já é embaixo da escada, já tá com zoom, por isso que tá assim, tá grande. E aqui eu coloquei o fio para dentro da parede, ele tem uma folga lá dentro, coloquei o fio lá dentro da parede, passei a fita isolante aqui, passei um pouquinho de cola quente só para garantir que ele não vá se mexer aqui, tá? Então pessoal, é isso aí, tirando as dúvidas, se mais alguém tiver uma dúvida pode deixar aí nos comentários, se curtiu dá um like aí e até a próxima pessoal.